Em uma estrada vazia e à noite. Ela não disse para onde estava indo ou o porquê de estar sozinha, mas deu a ele um bilhete. E depois que Archer leu o bilhete, o homem ficou pálido e sem reação. O homem nasceu e foi criado em uma pequena cidade no sul de Nova Jersey. Aos 50 anos, ele se considerava orgulhosamente um homem feliz que havia conquistado tudo o que queria na vida. Archer era um marido amado, um pai adorado e um avô incrivelmente maravilhoso. Ele vivia em um casamento feliz com sua esposa Daisy por quase 30 anos. Claro, a vida deles foi cheia de altos e baixos, mas eles passaram por todos os momentos difíceis juntos, como qualquer família forte e amorosa faria. Daisy trabalhava como enfermeira no principal hospital da cidade e Archer passou a vida trabalhando como motorista de caminhão. Ele costumava conduzir uma carreta pesada, fazendo transporte de carga por todo o país. Mas agora, devido à sua idade, Archer passou a dirigir um táxi. Assim, ele poderia passar mais tempo com a família e os netos que vinham visitar os avós quase todos os finais de semana. Muitos dos colegas de Archer tinham inveja abertamente da estabilidade e amor de sua família e até pediram que ele compartilhasse o segredo do sucesso. Mas o Sr. Thompson apenas gargalhava, dizendo que tudo o que alguém realmente precisava para ser feliz era amar sua esposa e filhos. Ao migrar de grandes caminhões de carga para uma companhia de táxi, Archer foi tratado com o maior respeito, e sua vasta experiência nas ruas e em transporte foi muito apreciada por seus chefes. Claro, Daisy muitas vezes tentou convencer o marido de que era hora de largar o emprego e cuidar de si mesmo, talvez comprar um barco ou arrumar algum hobby para ocupar sua cabeça. Porém, Archer suspirou tristemente em resposta e disse: "Minha amada, eu não posso. Simplesmente não posso viver sem as estradas. Quando fico apenas alguns dias sem trabalhar, já começo a sentir falta do barulho do motor e o cheiro do pneu no asfalto. Me acostumei com isso ao longo de tantos anos e é impossível abandonar essa altura." Daisy respondeu que, apesar de se preocupar com o trabalho excessivo de seu marido, disse que admirava todo seu amor e entusiasmo com o trabalho. Ela sabia que se Archer parasse de trabalhar com o que amava, seria um homem feliz. A mulher sempre cuidou de Archer, preparando sanduíches deliciosos para ele lanchar e embrulhando-os carinhosamente em um papel alumínio, juntamente de vitaminas e outras bebidas nutritivas. Mas ela mal sabia que, ao preparar a refeição de seu marido no dia 6 de março de 2009, que ele iria ter o dia mais inusitado de toda a sua vida, marcando para sempre a família Thompson. Quando já era noite e Archer estava acabando seu turno, ele recebeu uma ligação urgente para pegar um cliente. Após ver o endereço, o homem sabia que o local era fora da cidade e por isso resolveu pegar um atalho. Ele pegou uma estrada de terra que era completamente esburacada e fazia o carro balançar bastante. Mesmo com seus potentes faróis, era muito difícil ver completamente a sua frente, mas por toda a sua experiência, Archer decidiu prosseguir com o trajeto. Foi quando, de repente, ele viu alguém com os faróis do carro. O homem não conseguia ver direito se era uma pessoa ou apenas um animal selvagem que era comum naquela área, e resolveu se aproximar com o carro vagarosamente. Era uma garotinha de uns 5 ou 6 anos. Ela estava parada na beira da estrada, como se estivesse perdida ou até mesmo precisando de ajuda. A criança, cegada pela luz brilhante dos faróis, fechou os olhos e os cobriu com as mãos. Com o coração acelerado e um enorme nervosismo, Archer parou e saiu do carro. "Como você veio parar aqui, querida? E por que você está sozinha?" O homem perguntou cuidadosamente, pegando a garota pela mão. Ela olhou para o Sr. Thompson com um grande olhar cheio de tristeza e desespero, então suspirou e simplesmente balançou a cabeça, não dizendo uma palavra sequer. "Você não quer falar comigo ou você simplesmente não consegue falar?" perguntou Archer novamente. Ele estava preocupado e pensando que ela talvez poderia ter sido uma vítima de abandono ou até mesmo fugido de algum lugar. Ele só conseguia olhar para ela e pensar quem poderia ter feito um ato tão terrível como esse. Mas antes que ele pudesse fazer algo, a pequena garotinha o surpreendeu. Ela parecia ter tido uma ideia repentina e olhou atentamente para o taxista, enquanto acenou com a cabeça. A criança tirou do bolso lateral uma caneta e uma folha de papel dobrado. Então, ela olhou esperançosa nos olhos do motorista do táxi e lhe entregou o bilhete. Archer desdobrou o papel, que era bem velho e amassado, e leu rapidamente o que estava escrito nele. Para a surpresa do homem, o bilhete, cheio de erros gramaticais, dizia que a menina deveria ser levada ao hospital urgentemente, onde sua avó estava internada. Parecia que o bilhete havia sido escrito por um analfabeto ou uma criança que havia aprendido a ler recentemente. Archer não pensou muito e fez o que deveria fazer. Ele telefonou para a companhia de táxi e avisou que outro
outra pessoa precisaria pegar seu cliente. O homem, então, decidiu levar a garota para onde ela precisava ir, assumindo aquilo como uma verdadeira missão. Ele sentiu muita pena da criança que foi deixada sozinha, especialmente em um lugar tão perigoso como aquela estrada à noite. Quem sabe o que poderiam fazer se Archer não tivesse chegado a tempo. Quando a garota estava entrando no banco de trás do carro, Archer notou que havia algo errado com sua mão esquerda, como se ela tivesse sido ferida recentemente. O Sr. Archer não sabia onde a avó da menina estava internada, mas sabia que precisava levá-la para um hospital o mais rápido possível e ligou o motor, começando uma viagem que ele não tinha a menor ideia de como terminaria. Durante todo o caminho para o hospital, a garota olhou pela janela e se comportou com muita calma, apenas, ocasionalmente, dizendo baixinhas expressões de dor quando o carro passava por um buraco. Era óbvio que a mão dela estava doendo, e mais ainda quando ela tentava movê-la. A viagem prosseguiu, e quando chegou ao seu destino final, uma enorme preocupação tomou conta da cabeça de Archer. O problema era que o homem não sabia o nome da avó da menina que precisava encontrar. Percebendo que era improvável que a garota, que parecia ser muda, fosse capaz de ajudá-lo, Archer tentou perguntar na recepção se uma mulher que parecia com a avó da menina tinha sido internada recentemente. O problema maior é que era contra as normas do hospital fornecer os nomes de pacientes, mas Archer contou tudo o que havia acontecido e, felizmente, a enfermeira de plantão se sentiu mal pela menina e resolveu ajudar. Ela verificou o sistema e descobriu que apenas uma mulher, Charlotte Green, que foi internada com um ataque cardíaco, poderia ser a avó da menina. E ao ouvir o sobrenome familiar, a garota demonstrou pequenas expressões de alegria e até parecia ter esquecido a dor em sua mão. Enquanto isso, a enfermeira pareceu hesitar por um momento, mas então pediu a Archer que afastasse um pouco a menina, para que pudessem conversar sem que ela ouvisse. Veja, Sr. Thompson, eu nem sei como lhe dizer, mas a questão é que Charlotte Green morreu há 3 horas atrás, disse de maneira decepcionada a enfermeira. Archer tentou manter a calma, mas ficou pensando o que ele deveria fazer agora. Sua intenção inicial era apenas levar a garotinha para seu destino, mas com a avó falecida, onde ele deveria deixar a menina? Finalmente, tendo se recuperado do choque inicial, o homem percebeu que deveria primeiro pensar na garota e só então decidir o que fazer com a avó. Dando uma olhada rápida no braço da menina, a enfermeira disse ao Sr. Thompson que ele precisava levá-la a um departamento de trauma pediátrico e analisar o que parecia ser uma fratura, mas ela precisava tirar um raio-x para ter certeza. Já a garota parecia piorar a cada minuto e mal conseguia ficar de pé. Archer a pegou no colo delicadamente e a levou para o outro lado do hospital, onde ficava a seção pediátrica. E quando o taxista trouxe a menina ao departamento, os médicos ficaram chocados quando viram os resultados do raio-x. A menina não apenas tinha um braço quebrado, mas várias costelas machucadas e estava há horas sem uma alimentação adequada. E isso tudo significava que ela precisava ser internada o mais rápido possível para ficar sob a supervisão de médicos que lhe dariam assistência qualificada e observariam qualquer outro sintoma. Archer voltou para casa tarde naquela noite e sua esposa o recebeu na porta e imediatamente perguntou com grande alarme: "Querido, o que aconteceu? Você parece tão pálido e assustado", disse sua amada esposa. O homem então suspirou tristemente e, sentando-se em uma cadeira, contou à esposa tudo o que lhe aconteceu naquela noite. Depois de ouvir o marido, Daisy não conseguiu conter as lágrimas, sentindo pena da infeliz menina que, por alguma coincidência fatídica, perdeu a avó e foi hospitalizada com inúmeras fraturas em apenas um dia. "Temos que fazer alguma coisa. Ela precisa da nossa ajuda. O que acha de visitarmos ela no hospital amanhã?", disse Daisy, olhando esperançosa nos olhos do marido. Sua esposa tinha tido o instinto certo, porque parecia que ela leu os pensamentos do marido, que estava prestes a sugerir a mesma coisa. Então, na manhã seguinte, o Sr. e a Sra. Thompson foram ao hospital, e para a surpresa do casal, os médicos da menina os receberam com boas notícias. A garotinha não era muda. Ela provavelmente sofreu algum tipo de trauma psicológico que causou um problema em sua fala, mas suas cordas vocais estavam ótimas. Um dos médicos até mesmo conseguiu conversar com ela e descobriu seu nome. Era Lily. "Uau, doutor, isso é um verdadeiro milagre. Como podemos vê-la? Trouxemos para ela algumas comidas e brinquedos e gostaríamos de conversar com a pequena", Daisy perguntou cautelosamente. De acordo com as regras do hospital, somente os familiares iriam poder visitá-la, mas como eles não tinham sido localizados pela polícia e o casal havia sido tão bom com a pequena Lily, o pediatra respondeu com um sorriso que eles poderiam vê-la brevemente. Vendo um rosto familiar, a menina ficou eufórica. "Até que enfim você chegou, motorista. Senti sua falta", exclamou a garotinha, que
que estava bem diferente de quando Archer a havia encontrado. Ela não estava mais pálida e seu rosto não parecia mais carregar a expressão de tristeza que havia antes. E no momento em que ouviu finalmente a voz da pequena Lily, lágrimas encheram os olhos de Archer. A voz da garota era tão linda que o casal também sentia vontade de gritar de alegria a plenos pulmões. Lily ficou muito feliz com a visita do Sr. Thompson e sua esposa, principalmente pelos brinquedos e guloseimas que ela havia recebido também, é claro. Desde aquele dia, o casal visitava Lily todas as manhãs, até várias vezes durante o mesmo dia. Eles ficaram muito felizes ao ver a alegria nos olhos de Lily. Ela literalmente se iluminava toda vez que eles entravam no quarto. Todo esse tempo, Archer estava tentando descobrir o que havia acontecido com a menina e sua avó. O homem já havia falado com a polícia e contou todos os detalhes da noite quando encontrou Lily na beira da estrada. E durante a investigação, descobriu-se que a avó de Lily, Charlotte Green, era responsável legal da garota, já que seus pais tinham problemas com jogos de azar e bebida. Eles não tinham emprego fixo e podiam desaparecer até mesmo por dias, passando mais tempo com as máquinas caça-níqueis e garrafas de álcool do que com a própria filha. Por conta disso, todo o dinheiro da família foi gasto em bebidas e para pagar as inúmeras dívidas do casal, que aumentavam rapidamente a cada dia. Apesar de ter problemas de saúde, a avó brigou e conseguiu a guarda legal da menina, e Charlotte Green deu todo o seu amor e atenção à sua netinha até seu último suspiro. A infeliz senhora sempre esteve muito triste por ter criado uma filha tão ingrata que parecia não se importar com nada, exceto com álcool e jogos de azar, e que era capaz de maltratar e ignorar sua própria filha. Como os pais de Lily não tinham residência permanente, muitas vezes ficavam na casa da senhora Green, cuja vida era cheia de problemas e preocupações. E assim, um dia, Charlotte Green teve um ataque cardíaco. Queixando-se de dores no peito, a senhora, de já muita idade, chamou uma ambulância com suas últimas forças e perdeu a consciência logo depois, desmaiando no chão da cozinha. A pequena Lily sentou-se ao lado da avó e chorou durante todo o tempo. A filha da senhora Green estava no quarto ao lado, mas ela nem saiu do cômodo quando os paramédicos chegaram e levaram sua mãe para o hospital. E a verdade é que Lily não queria ficar em casa com sua mãe alcoólatra e o pai da menina estava cumprindo o 2º ano de sentença na cadeia. Por conta disso, a garotinha saiu de casa tarde da noite quando sua mãe estava bêbada e dormindo no sofá da sala. A menina caminhou lentamente pela rua sem nem mesmo saber para onde ir. Havia muito poucos pedestres naquela hora da noite, então não existia ninguém para ajudá-la. Em algum momento, Lily se aproximou de uma construção antiga que parecia estar abandonada. Suas paredes estavam em ruínas e as janelas quebradas sugeriam que ninguém morava lá há muito tempo. A atenção da menina foi atraída pela luz que vinha do porão e, ao se aproximar, tropeçou em alguns degraus quebrados. Felizmente, a menina não se feriu gravemente, pois o homem que morava no porão a pegou a tempo. Ao ver suas roupas, Lily percebeu que era um sem-teto. Mas apesar de sua aparência e cheiro forte, o homem era simpático e ofereceu um sanduíche à garota e até lhe deu um chá. Quando o sem-teto percebeu que Lily havia machucado gravemente sua mão ao quase cair, ele não pôde deixar de sentir pena da garota e começou a chorar baixinho, pois sabia da dura vida que levava na rua e não gostaria de ver uma garotinha tão jovem ter o mesmo destino que ele. Quando a menina não estava vendo, o homem escreveu um bilhete e colocou no bolso da garotinha, o mesmo bilhete que Archer Thompson leu quando a conheceu. Ao saber da história da garota, o taxista não conseguiu conter as lágrimas. Ele não conseguia entender como a própria mãe de Lily podia tratar sua filha dessa maneira. Então, tendo contado o resultado da investigação da polícia à sua esposa, Archer olhou no fundo dos olhos dela e não precisou nem mesmo dizer qualquer palavra. Daisy sabia exatamente o que o homem estava pensando. Eles queriam a custódia de Lily. Bom, não somos tão velhos assim, acho que conseguimos dar conta. Certamente não faltará amor e carinho, disse sua esposa de maneira animada e emocionada. Archer a abraçou e a beijou com ternura. O casal fez exatamente o que pretendia e obteve a aprovação do serviço social para adotar Lily. Alguns meses depois, ela já brincava alegremente com os netos do Sr. Thompson, que logo aceitaram a menininha e ficaram felizes de ter mais uma criança para brincar. Eu peço seu carinho deixando um like no vídeo.